Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Marcel Sintra. Para quem não me conhece, eu sou o marido da Aninha, filho da Rose, do Armando. Sou membro da Igreja Presbiteriana Redenção, sou diácono em disponibilidade lá e também sou professor de EBD lá. Sou responsável por dar aulas de EBD. E eu fui convidado pelo Ministério de Educação Cristã a poder dar esse EBD de inverno, onde a gente está fazendo um panorama dos livros poéticos do Antigo Testamento. No caso, a gente está lidando com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, o livro de Jó não, porque já foi tratado anteriormente. E o livro de hoje é o livro de Eclesiastes. Mas antes da gente começar propriamente o livro de Eclesiastes, eu gostaria que a gente pudesse orar um pouquinho. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que temos de nos debruçarmos na Tua palavra. Que possamos de maneira maravilhosa e agradável a Ti entendermos mais da Tua palavra, para que sejamos transformados, que não seja mera informação para a nossa cabeça, mas que seja transformação do coração, para que sejamos mais parecidos com Cristo. É isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, hoje é o livro de Eclesiastes, e como eu sempre tenho feito, é uma estrutura de 3 partes. Primeiro, a gente vai tratar da estrutura, depois a gente vai ver sobre conteúdo e mensagem do livro, de uma maneira geral, e depois Cristo no determinado livro, né? Ou seja, no caso aqui, Cristo no livro de Eclesiastes. Tá certo? Mas vamos começar com a estrutura. Primeiramente, a gente vê a introdução, né? Que ele fala que ele é rei em Israel e ele diz uma coisa que é uma frase bem conhecida. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E pra gente que é falante do português, a gente vê as vaidade e pensa naquela pessoa vaidosa, né? Na pessoa que olha, tem uma alta consideração de si mesmo, para ser eufêmico, né? Mas não é isso que Salomão, né, ele está querendo dizer no livro de Eclesiastes. Vaidade no hebraico é revel, né? E revel quer dizer literalmente vapor, fumaça. Aquela coisa que você tenta agarrar com a mão e escapa entre seus dedos. Não é uma coisa sólida, é uma coisa passageira, é uma coisa intangível, é uma coisa impermanente. Então esse termo revel, vaidade, vapor, fumaça, quer mostrar que as coisas são transitórias, que elas não são permanentes, que elas não satisfazem o nosso coração de uma maneira última, de uma maneira perfeita. A gente vai ver isso melhor ao longo da estrutura do livro, tá certo? Mas é exatamente isso, as coisas são vapor, elas não são sólidas, elas não são reais de fato, elas não vão trazer a satisfação que o nosso coração precisa. E a gente vai ver isso melhor ao longo do livro. Logo depois dessa introdução, tem um pequeno poema, em hebraico é um poema, sobre o tempo. Né? A ideia é que ele vai falar, olha, que o tempo passa e tudo se repete. Outra frase bem comum no livro de Eclesiastes é que não há nada de novo debaixo do sol ou debaixo do céu, dependendo da parte do livro, e que não vai ter lembrança do que aconteceu. Ele vai falar, olha, um vento vai para determinada direção e aí ele volta. O mar, as águas do rio vão para o mar e ele não se enche. Dia passa, nasce o sol, se põe o sol, tudo se repete, tudo é uma mesmice, não há nada de novo debaixo do sol. E quando a gente morrer, não vai ter lembrança daqui, aí, minhas palavras, né? Daqui a um tempo, os nossos descendentes nem vão se lembrar quem nós somos, né? Não vai ter lembrança nossa. E às vezes as pessoas pensam, nossa, é um livro assim difícil, é um livro pesado, né? Teve um autor que particularmente ele fala que é o livro mais azedo da Bíblia e não é verdade, né? A ideia é que justamente se a gente entender que vaidade é revelo, que vaidade é fumaça, é para mostrar como esse mundo em si mesmo não é suficiente. Esse mundo em si mesmo não basta pra gente. A gente tem que procurar coisas que estão acima do sol e não debaixo do sol somente. Mas ele vai falar uma coisa que é real, olha, as coisas se repetem. Ah, estamos em época de coronavírus.
Já teve outras pragas na história da humanidade. Ah, no início do ano, né, teve um prenúncio de Terceira Guerra Mundial. Já teve guerras mundiais. Não é para diminuir o fato, mas para mostrar que as coisas não são exatamente novas, né? Nesse mundo, essas coisas acontecem, voltam a acontecer. Não deve ser uma coisa que nos surpreenda ou que possa abalar o nosso coração, né? Existe uma certa mesmice de fato na forma como o mundo funciona e a gente tem que entender essa realidade, né? Às vezes a gente fica pensando que o mundo é só sempre uma grande aventura, cheio de novidades, e é uma coisa muito moderna. É muito da nossa época de achar que sempre o novo é melhor. Sempre o inédito é uma coisa maravilhosa. E a gente tende a achar, a gente quer acreditar que a nossa vida vai ser cheia de coisas inéditas. E Salomão já está soprando fumaça aqui, ó, e falando: olha, não. O mundo se repete, tem coisas que vão se repetir, não eternamente, né? Mas elas vão se repetir, é uma mesmice. Se acostume com a realidade. Não é um mundo de fantasia. Se acostume como o mundo funciona. Ele funciona de uma maneira padronizada, de certa maneira. E repetida também. E aí, do capítulo 1, do finalzinho dessa parte final do capítulo 1, até o capítulo 11, no versículo 6, para de uma maneira resumida, né? Porque são muitas coisas. Salomão nos ensina como viver no Revelio, como viver nesse mundo que é transitório, como viver nesse mundo que é fumaça. Então, ele vai falar de várias e várias e várias e várias coisas. O Revelio, essa fumaça desse mundo, se estende para várias coisas. Então, por exemplo, conhecimento. Salomão vai falar: olha, eu esquadrinhei, eu fui o mais sábio de todos, eu esquadrinhei várias coisas dos mistérios do universo. Eu vi que isso não foi de proveito. Isso foi fazer a tradução aqui minha, né? Fumaça de fumaça, isso tudo foi fumaça. O vapor de vapor, tudo isso foi vapor. Ele vai falar num certo momento que é bom que a gente busque, por exemplo, sabedoria, mas que ela em si não basta, né? Então ele fala do conhecimento. Ele fala do dinheiro. Olha, se alguém pode falar que teve dinheiro, eu tive dinheiro. Tive riquezas, tive posses, vinhas, eu tinha servos, eu tinha tudo, e isso não bastou. Isso é vaidade. Prazeres. Salomão foi um homem que, infelizmente, se rendeu a muitos prazeres. Teve várias esposas de vários povos pagãos que corromperam a fé dele em Deus em um determinado momento, né, adorando os outros deuses também, né? E, ou seja, ele se rendia a muitos prazeres. Ele falou: cara, eu já aproveitei de tudo nesse mundo. Já tive mulheres de várias idades, de muitos amores, e isso não me bastou. Isso é vaidade, isso é fumaça. Eu posso ter várias mulheres no mundo, mas isso não vai me satisfazer. Eu posso ter todas as posses do mundo, mas vai chegar um momento que eu vou falar: e daí que eu tenho muitas posses? E daí que eu tenho muito conhecimento? Meu coração anseia por uma outra coisa que não é nada disso. Ele fala do trabalho, né? Não é somente então o dinheiro, mas ele também fala do trabalho que dá o dinheiro, o trabalho que dá as riquezas. Olha, me empenhei e tal, e isso é vaidade também. Então, ele fala também da sabedoria. Olha, busquei ser sábio, né? E de novo, tem proveito buscar sabedoria. A gente viu isso em Provérbios, por exemplo. Mas ele fala: olha, ser sábio em si mesmo não é o ponto final, não é o objetivo, não satisfaz o coração. Ele fala de, por exemplo, opressão sobre o povo, desigualdades. Ele fala: olha, vai chegar um rei aqui e que vai oprimir o povo. Ele vai morrer, vai chegar um outro e vai oprimir o povo de novo. É fumaça, é transitório. Ele morre, vai chegar outro. Talvez esse outro vai oprimir, talvez não. Fumaça. Desigualdades, vai ter desigualdade, vai ter pobreza, vai ter dificuldades na população, na nação. Fumaça. Né? A ideia aqui não é ele querer ser pessimista, como um autor aí que eu falei fala, que é um livro azedo, mas ele quer desconstruir as coisas. Então, não adianta você ser o mais inteligente. Isso em si não basta. Ele não vai satisfazer o seu coração. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter o PhD do PhD. Isso não vai resolver a sua vida. Obviamente,
É bom e proveitoso a gente buscar conhecimento? É. Mas satisfaz tudo? Resolve tudo na nossa vida? Não. Dinheiro, posses, prazeres, são coisas boas que a gente pode aproveitar? Sim. Mas elas são, vamos dizer, o objetivo final da nossa vida? Não. Elas não vão satisfazer o nosso coração completamente. Sempre vai ter o relato daquela pessoa que ganha milhões de reais, milhares de reais e não é feliz e não se satisfaz e tem problemas e a gente pensa, né? Nossa, o dinheiro vai resolver tudo na minha vida. E não. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Né? A questão não é o pouco ou muito, mas a fidelidade. Né? Onde você está colocando seu coração. Eu vou falar isso melhor. Não quer dizer que ter sabedoria seja ruim. É bom, mas ela também não satisfaz. A gente vê essas desigualdades, esses problemas sociais, e a gente acusar e tentar fazer a diferença, é bom a gente fazer a diferença, é bom a gente reconhecer que há males e mazelas na nossa sociedade, mas, de certa maneira, se a gente olhar, e não é isso que não é o ponto final da nossa vida. Aí se a gente lutar pela justiça social até a nossa morte, não vai ser isso que vai satisfazer o nosso coração. Tudo isso é desconstruído. Se em Provérbios a gente tem muito uma regra assim, olha, faça isso e você vai conseguir aquilo, né? Trabalhe bem e você vai ter riqueza. Que nem eu falei, são regras gerais. Eclesiastes está aqui para falar que as coisas nem sempre vão funcionar certinho. É para enfatizar a parte do talvez, né? Você pode trabalhar bastante e não acumular tantas riquezas. Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo e passar por problemas terríveis que pessoas menos sábias conseguem resolver. Você pode ver a opressão do povo querer fazer toda a diferença pessoal do mundo na justiça social e o mundo ainda continuar sendo um mundo injusto. Essas coisas são transitórias. Não quer dizer que a gente não possa viver nelas, aproveitar, fazer coisas, mas elas em si, não satisfazem o nosso coração e em si não vão mudar a nossa vida. Eu vou especificar isso melhor. Eclesiastes é um livro um pouco difícil mesmo. Uma outra coisa que a gente vai ver é que o revel, o vapor, afeta todos. O justo e o ímpio, o sábio e o estulto. Né? Eu vou dar um exemplo que tem no livro de Eclesiastes. Ele vai falar, cara, por que eu vou acumular riqueza? Minha tradução, tá? Nova tradução da linguagem do Marcel. Para que eu vou juntar dinheiro? Eu vou morrer, meu dinheiro vai ficar para outra pessoa. Para que eu vou gastar minha energia com isso? Porque o justo morre, o ímpio morre, o sábio morre, o estulto morre. Então, para que eu vou juntar dinheiro? Né? Ele fala, tem uma parte que ele vai falar mais da morte, né? Mas ele fala, olha, isso vai acontecer com qualquer pessoa. O Salomão, né, falando assim, olha, eu sou rei e tal, mas isso é para todos. Todos vão viver nesse mundo transitório. Todos vão viver nesse mundo de coisas passageiras, né? Essas coisas que não são sólidas, não são permanentes, não satisfazem o nosso coração em última instância. Né? Uma outra coisa que o livro de Eclesiastes vai falar é que a gente tem que aceitar o revelo, aceitar o vapor que está fora do nosso controle. Existem coisas que estão fora do nosso controle, crente. Não é. Não, vai ter coisas que não vai ter oração. Me perdoe, me entenda bem o que eu vou dizer. Que não vai ter oração para mudar. Que Deus quer que aconteça de determinada maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples: a morte. A não ser que Jesus venha, né? Antes da gente morrer, a gente vai morrer. A gente tem que aceitar que até o nosso próprio corpo é transitório. O nosso corpo, nesse mundo agora, não vive para sempre. Né? Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro vem, dinheiro vai. Às vezes vai ter meses que você vai estar ganhando muito bem, vai ter meses que você não vai estar ganhando nada. Vai ter meses que você vai estar com uma boa saúde financeira e vai ter meses que você vai estar no vermelho, com seu nome sujo. Vai ter vezes que você vai ver o Brasil crescendo, se ajeitando socialmente, economicamente, educação, saúde. E vai ter períodos que você vai ver o Brasil bem ruim, com vários problemas em várias esferas do governo. Vai ter vezes que você vai
ter tempo para ter entretenimento e alegria, e vai ter vezes que você vai ter que não ter isso. Você vai ter que reorganizar o seu tempo para outras responsabilidades, outras coisas. Percebe que as coisas são passageiras, são transitórias. E às vezes os grandes problemas da nossa vida é a gente não querer aceitar que as coisas são transitórias. Vou dar alguns exemplos. É, um casal quer viver a vida sem. Vamos dizer, um casal não quer dispor do seu tempo para, por exemplo, ter filho. Falar, olha, eu não quero ter filho porque acho que vai gastar muito tempo, muita energia minha, não sei o que. Olha, e pá, Deus dá um filho. E agora você é obrigado a gastar o seu tempo, a sua energia, né? E Deus abençoa, obviamente, o momento para que você seja um pai e uma mãe abençoadores para o seu filho. Mas você não está no controle da sua vida. E aí, às vezes, pode haver casais que não vão gostar da situação de estarem grávidos. Porque agora uma criança vai tomar o tempo que eles tinham, os momentos que eles tinham para viajar, é, para ver Netflix e por aí vai. Mas o nosso tempo é transitório. A, a, as nossas alegrias, né, os nossos pequenos prazeres e entretenimentos são transitórios. Às vezes Deus vai fazer assim, ó, num piscar de olhos, e Ele vai mudar a nossa situação. Então, o que a gente tem que entender é que não é porque a gente tem essas coisas que elas são permanentes. E não é porque a gente tem essas coisas que elas vão nos satisfazer. Porque Deus pode mudar. E a gente tem que apenas aceitar que esse mundo é transitório, que aceitar que essas coisas mudam. Às vezes a gente quer que o outro mude e se frustra porque o cônjuge não muda, por exemplo, ou um amigo não muda de posição, mas é porque você quer. E você pode até estar certo, é uma coisa, sei lá, que vamos supor que seu irmão está vivendo uma vida de pecado. Isso aqui é que ele se santifique. Né? Mas você não tem controle sobre a vida do seu irmão. Você tem que rogar ao Senhor, e o Senhor na sua providência vai abençoar. Amém. Mas a gente tem que saber aceitar as coisas que estão fora do nosso controle. A gente vai viver, a gente vai aproveitar dessas coisas, a gente vai viver dentro desse mundo cheio de vapor, mas é um mundo de vapor. A gente não tem controle final e absoluto sobre essas coisas. Tem uma passagem muito conhecida de Eclesiastes, que é Eclesiastes 3, que fala, olha, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para abraçar, deixar de abraçar, tempo de costurar, tempo de rasgar, e fala de várias coisas. E às vezes o pessoal pega aquilo ali e tem um fundo de verdade assim, olha, tem momentos que a gente tem que fazer isso e tem momentos que a gente tem que fazer aquilo, e isso é verdade. Mas um outro sentido também dessa passagem é que esses momentos vão acontecer, a gente querendo ou não. Vai ter um momento que a gente vai abraçar as pessoas, vai estar mais junto, vai ter um momento que a gente vai se afastar, vai ter momento de alegria, vai ter momento de tristeza, e isso não está no nosso controle. É o Senhor que é soberano sobre a nossa vida. A gente tem que aceitar as coisas que estão fora do nosso controle. E por fim, nessa passagem, né, nessa parte, que a gente tem que receber o que a gente tem nesse mundo de vapor, nesse mundo que é transitório, como um dom de Deus. Várias coisas ao longo do livro de Eclesiastes, né, o autor está falando assim, olha, come gostosamente teu pão, bebe gostosamente teu vinho, viva alegremente com a mulher da tua mocidade, pois essa é a porção que Deus te deu para viver debaixo do sol. Né? Veja, então o autor de Eclesiastes aqui ele não está falando só que as coisas são ruins, ou que a gente não pode aproveitar, que a gente tem que se recolher numa caverna e pronto, acabou. Não. Ele está falando, olha, aproveite as coisas que Deus está te dando, mas saiba que essas coisas não são permanentes. Saiba que essas coisas não são fruto do seu esforço. Saiba que essas coisas não vão satisfazer o seu coração de maneira última, de maneira perfeita. Mas que essas coisas sim são um dom de Deus. Que a gente pode se alegrar. Só que a gente tem que ver as coisas desse mundo de maneira correta. Às vezes a gente quer se apegar no trabalho como a finalidade da nossa vida. Se a pessoa parar de trabalhar, ela perdeu o senso de existência. Gente, a gente é crente. Nosso senso de existência está com Deus. Tem gente que, se passar perrengue financeiro, desaba, quebra. Gente, eu não estou falando que não é ruim. Não me entendam mal.
mas que se não tiver dinheiro, acabou a vida. Não. A gente tem que aceitar que vai ter dia, vai ter momentos que a gente não vai ter dinheiro. Porque esse mundo é fumaça. Vai ter momentos que, que essa pessoa, se eu não tiver prazer, se eu não viver ao máximo a minha vida, se eu não tiver várias experiências, minha vida não tem sentido. Como se essa fosse a finalidade da nossa vida. E aí, Salomão está falando, olha, a gente pode aproveitar, mas não é isso que vai satisfazer o nosso coração. Você pode ter todos os prazeres, todo o dinheiro, todo o trabalho, tudo, mas isso não vai te satisfazer de maneira última. Pode aproveitar, mas saiba que isso não é tudo na nossa vida. Na parte um pouquinho final, no início a gente teve um poema sobre o tempo, e aí aqui no final é um poema sobre a morte, né? Que ele vai falar, que ele incita, né, o interlocutor dele, a gente que é o leitor, né, a buscar a Deus desde a juventude, antes que a gente envelheça e que a gente morra, né? De uma maneira bem simples. Ele fala para buscar a Deus, ó, e aí ele fala de uma maneira muito poética, né, sobre o envelhecimento, antes que os olhos se seguem, os olhos fiquem só com escuridão, que os ossos ficam fracos e o nosso espírito saia e volte para Deus que o deu, né? Então, no finalzinho ele fala, olha, a morte é inevitável, né? A morte é inevitável. O nosso corpo também é fumaça, o nosso corpo também é passageiro. Que a gente possa dar a importância certa para as coisas certas antes que a gente morra. E aí no final tem a conclusão do livro, que é justamente para falar, né, vamos dizer, um resumo, né, de todas essas coisas, que ele está escrevendo para levar a gente para maior sabedoria. Ou seja, ele não está falando, ó, gente, ó, seja pessimista, seja azedo. Não. É você analisar a realidade como ela é. E viver de acordo com esse novo entendimento. E ele fala, olha, em suma, é isso, olha, o que eu quero é que é isso, que vocês temam a Deus e obedeçam os mandamentos. Ele está falando, olha, isso aqui não satisfaz, isso aqui não satisfaz, isso aqui não satisfaz, isso aqui é fumaça, isso aqui é vapor. Mas sabe o que é importante? Tema a Deus, adore a Deus, ame a Deus, obedeça os mandamentos de Deus. Isso é permanente. Isso é o verdadeiro sentido da nossa vida. Isso vai satisfazer o nosso coração. Agostinho de Hipona, que é um cara do século IV, que eu citei no livro, na aula de Salmos, ele tem uma passagem famosa de um livro dele chamado Confissões, que ele fala da vida dele, né, como ele se converteu a Cristo. E ele fala que o nosso coração anda inquieto. O nosso coração foi feito para ti e ele vai andar inquieto enquanto ele não repousar em ti. Ele falando para Deus, né? Ou seja, o nosso coração foi feito para a eternidade. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Isso também está em Eclesiastes. Ou seja, as coisas passageiras desse mundo não satisfazem, mas as coisas eternas satisfazem. E como a gente vai satisfazendo as coisas eternas? Temendo a Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra. Por quê? Porque ele fala no final, Deus trará juízo a todas as obras. Vai haver um momento onde Deus vai vir e vai trazer um juízo final. Que a gente sabe que esse dia, quando Jesus Cristo volta, todos vão ressuscitar, seja ressuscitar para a glória eterna, ou seja, ressuscitar para a condenação eterna. Né? Ou seja, o que é importante, o que é permanente, o que é para a eternidade é temer a Deus, porque é isso que vai determinar se você vai viver em glória eterna ou em condenação eterna. E então a gente vê características e mensagens do livro de Eclesiastes. Algumas coisas a gente até viu um pouquinho, mas de uma maneira resumida, é que esse termo revela serve para desconstruir o nosso apego desse mundo, tá certo? Ficou um pouquinho cortado, mas é isso, o nosso apego desse mundo. Primeiro, é mostrar que essas coisas são transitórias, são passageiras. Dinheiro, prazeres, até sabedoria desse mundo, uma hora vão passar, uma hora não vão ser suficientes, não vão resolver a nossa vida. 2, que nós podemos aproveitar essas coisas como um dom de Deus. Ter posses é agradável, viver momentos bons, ter sabedoria é melhor do que ser tolo, comer o pão, beber o vinho, viver com seu cônjuge é bom, né?
Mas nós não podemos nos apegar a essas coisas. E essa é o ponto central. Como elas fossem tudo na nossa vida. Como se elas fossem durar para sempre. Como se elas fossem um Deus na nossa vida. Por exemplo, lá nos evangelhos, tem um episódio do jovem rico. Né? Aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, tô cumprindo os mandamentos. Não tô roubando, não tô matando, né? Tô fazendo tudo certinho. Aí Jesus fala, massa, ok. Faz uma coisa, vende todas as suas posses e me segue. E aí ele foi embora triste, porque ele era dono de muitas posses. E aí Jesus falou, olha, é mais fácil, é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus. Ele não está falando necessariamente que o rico em si tem mais problema de entrar no céu do que o pobre, mas a questão é o nosso apego à riqueza, o nosso apego às coisas desse mundo. Então veja, para o jovem rico, as riquezas eram o que ele colocava no altar como um próprio Deus, como uma fonte de satisfação pessoal. Quando Jesus confronta ele e fala, cara, se livra disso, vende tudo que você tem, livra, não era se livrar da riqueza, se livrar do apego. Mas naquele momento o que ele precisava era se livrar da riqueza para se livrar desse apego, para se apegar às coisas verdadeiramente importantes. E o jovem não fez isso. E muitas vezes nós não fazemos isso também. A gente quer se apegar a dinheiro, a status, a posições, seja no seu trabalho secular, ou seja no seu trabalho dentro da igreja. Ah, porque eu sou do ministério tal. Ah, porque eu faço muita coisa na igreja. Como se isso fosse satisfazer o seu coração. Não se apegue. Isso não satisfaz. Cristo fala que não satisfaz. Eclesiastes fala que não satisfaz. A palavra de Deus fala que não satisfaz. E muitas vezes a gente se quebra, a gente fica ansioso, porque a gente não tem as coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. E Eclesiastes sopra fumaça na nossa cara e fala, não é do seu jeito, não é no seu tempo e não é o que você quer. É do jeito que Deus quer, utilizando a sua soberania, governando todas as coisas. Mas essas coisas em si são passageiras, você não tem controle sobre elas. Elas vão escapar nos seus dedos que nem você querer agarrar fumaça. Então, larga esse apego. Larga de deixar essas coisas no altar que deveria ser de Deus dentro do seu coração. Eclesiastes serve para desconstruir esses apegos. E que na nossa modernidade a gente é apegado a tanta coisa e a gente nem percebe. A gente é apegado à tecnologia, a gente é apegado à nossa imagem nas redes sociais, a gente é apegado à riqueza, a gente é apegado a status, a gente é apegado a trabalho. Veja, não quer dizer que a gente não possa ter nenhuma dessas. A gente pode ter. Mas onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Está em Deus, temendo a Ele, obedecendo os mandamentos dEle? Ou está em outras coisas? Né? Tem até um livro muito bom e recomendo, do pastor Tim Keller, que chama Deuses Falsos. E ele fala, olha, na antiguidade, os povos pagãos, eles adoravam, né? A deusa do amor, o deus da riqueza, o deus da guerra, e por aí vai. Mas hoje em dia a gente adora os mesmos deuses, só que eles estão em roupagem diferente. A gente pode talvez adorar a Afrodite, mas a gente dá uma supervalorização à sexualidade e ao prazer. A gente pode não adorar Mamon, um deus que existia de fato e o povo adorava, mas a gente adora o dinheiro, a gente adora o conforto, né? A gente adora essas coisas acima do nosso amor a Deus. E isso está errado. A gente tem que desconstruir esses altares, derrubar esses altares do nosso coração para que a gente adore a Deus verdadeiramente. E aqui um pouquinho que eu já falei, então o livro serve para mostrar o que não é transitório. Obedecer a Deus, que vai julgar o justo e vai julgar o ímpio. Para a ressurreição, para a vida, para a glória, ou ressurreição, para a condenação eterna. Todas as coisas vão passar, dinheiro, prazeres, posses, tudo. Mas no dia do juízo não vai importar a sua erudição, não vai importar o seu PhD, o seu diploma, não vai importar o seu conhecimento teológico, propriamente dito, exclusivamente. Não vai importar a sua conta bancária, se você foi rico, se você foi pobre, se você é dono de muitas posses. Não importa o seu cargo no trabalho, na igreja ou fora da igreja. Mas como você creu em Deus, como você obedeceu a Deus no meio desse mundo de vapor,
no meio desses vapores passageiros. É isso e que importa. É isso. O Eclesiastes serve para desconstruir o nosso apego desse mundo, para que a gente possa se apegar a Deus. Por fim, vamos ver onde Cristo aparece em Eclesiastes, tá certo? Cristo, no livro de Eclesiastes, não é visto em alguma profecia, uma alusão direta, alguma coisa do gênero, mas Jesus Cristo está lá, assim como ele está em todos os livros da Bíblia. Ele é, como eu escrevi aqui, ele é o Deus que se tornou homem e viveu no meio de todas essas vaidades, no meio de todos esses vapores. Ele foi semelhante em nós em todas as coisas, salvo o pecado, menos o pecado. Ele morreu a morte inevitável da cruz, para que ele pudesse ser ressuscitado e fosse viver acima do céu. Ele é o homem que viveu em todos esses vapores que Eclesiastes fala. E ele não pecou. Ele não se apegou às coisas desse mundo. Ele temeu a Deus. Ele obedeceu a Deus. E ele morreu e ele ressuscitou. E agora está à destra do Pai. Se nós estamos unidos a esse Jesus que viveu nesse mundo de vapor, nós podemos viver nesse mundo de vapor de uma maneira correta, de uma maneira piedosa, de uma maneira santa, de uma maneira desapegada das coisas desse mundo. E se a gente morrer com ele, a gente vai viver com ele eternamente, permanentemente. Jesus é o exemplo de como se viver no meio dos vapores. E ele agora não vive mais transitoriamente, mas permanentemente. Se estamos unidos a ele, nós podemos viver nesse mundo de uma maneira sábia, para que a gente morra e ressuscite quando ele vier. E, como eu coloquei aqui, Jesus cumpriu todas as coisas, como também diz lá em Eclesiastes 12. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque ele obedeceu no meio dos vapores, ele nos capacita a obedecer no meio dos vapores também. É um pouquinho que eu já falei também na aula de Provérbios. Jesus Cristo vive de maneira sábia e manda o seu Espírito para que a gente viva de maneira sábia também. Jesus é o Salomão superior. Se foi Salomão que escreveu o livro, ele é um Salomão maior, um Salomão melhor, um Salomão superior. Que ele nos ensina a considerar, a enxergar essa realidade tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, como refúgio para ganhar a Cristo. Essas palavras são de Paulo, lá em Filipenses 3. Ele está falando, né, porque os judeus eles se apegavam muito, os judeus dentro da igreja se apegavam muito ao fato de serem judeus. E aí Paulo fala o seguinte: olha, se vocês podem se gloriar disso, eu muito mais. Porque eu sou judeu, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, contra a lei, irrepreensível, fariseu de fariseus. Nesse status judaico das coisas, ele era o top dos tops. Mas ele fala, tudo isso é perda, tudo isso é refúgio, tudo isso é lixo, tudo isso é desnecessário, tudo isso é vapor por causa de Cristo Jesus. Ele fala que a sublimidade do conhecimento, a excelência, a superioridade, a glória do conhecimento. O conhecimento aqui não é intelectual, é de relacionamento, de conhecer, ter uma intimidade com Jesus Cristo. Ele considerou o mundo inteiro, todo o sistema desse mundo, o status desse mundo, os prazeres desse mundo, para ganhar a Cristo. Então Jesus é o eu lírico, né, de Eclesiastes, nos ensinando como viver para que a gente se apegue a Ele, para que a gente busque, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Basta o seu dia, ao dia, o seu próprio mal. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então é considerar esse mundo como perda e buscar o reino de Deus. Essas coisas são transitórias, o que é permanente é obedecer a Deus, buscar o reino de Cristo. Isso é o que importa. O demais, Deus acrescenta. Deus nos sustém, Deus cuida de nós no meio desses vapores. Mas o que é mais importante, a gente temer a Deus, obedecê-lo até que ele venha. E é isso, a aula de hoje, a aula sobre Eclesiastes. Eu espero que vocês tenham gostado. E
como é costume, como eu estou fazendo, que a gente possa orar mais uma vez. Senhor, que de maneira maravilhosa o Senhor faça com que essa aula seja um instrumento de bênção para os meus irmãos. Que não seja, de fato, mera informação, mas que transforme o nosso coração num coração desapegado das coisas desse mundo e apegado às coisas de Deus. Que a gente possa aproveitar, sim, as coisas boas desse mundo como um dom de Deus. Os prazeres, o entretenimento, a alegria, as posses, o dinheiro, a sabedoria, o conhecimento, mas que a gente não apegue o nosso coração a essas coisas como elas fossem um Deus no nosso próprio coração. Que a gente não adore a Mamon, que a gente não adore os velhos deuses em novas roupagens, mas que a gente desconstrua isso, derrube esses altares no nosso coração, para que a gente busque a Cristo, e a Cristo tão somente, o reino dele, e o demais nos será acrescentado. É isso que lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. É isso, meus irmãos, a gente se vê no próximo domingo.